Gálatas capítulo 6, versículo 14. Vamos ler? Mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Senhor Deus maravilhoso Pai, nós te louvamos essa noite, Senhor. Nós queremos entrar em Tua presença, meu Deus amado, agora para ouvir a Tua voz. Nós já te adoramos, entregamos nossos dízimos, nossas ofertas, Senhor, nossas lágrimas, nossos cantos. E agora nós te pedimos, Pai, fala conosco, porque nós carecemos e precisamos ouvir a Tua voz. Fica conosco, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Se assente glorificando a Jesus. Glória a Deus. Hoje eu tenho um tecladista especial, né, irmãos? Fazendo solo. Olha aí, pastor Wagner. Deus é bom. Irmãos, essa madrugada, quando a gente vai pregar, o pastor sabe disso, aos irmãos que pregam, é tão complicado saber o que Deus realmente quer falar com a igreja, né, pastor? A gente prepara uma coisa, às vezes você não sente, aí você prepara uma outra e você às vezes não sente, e a gente fala, Deus, confirma no meu coração a Tua palavra. É tão bom quando Deus confirma no nosso coração aquilo que Ele quer falar com a igreja. E eu disse, Deus, eu vou preparar e vou esperar o Senhor confirmar no meu coração. E quando eu terminei de preparar essa mensagem, eram mais ou menos 2 da manhã. E eu fui colocar no canal do iHop lá do Kansas, e eles estavam uma canção que falava sobre cruz. E logo após veio uma menina orar, e ela orou agradecendo a Jesus por ter se entregue à cruz. E eu tenho certeza essa manhã que o Espírito Santo quer falar conosco a respeito da cruz de Cristo. A cruz de Cristo, ou a cruz, ela foi escolhida pelos romanos como instrumento de, não só de sacrifício, mas como fazer uma pessoa pagar pelos erros que ela havia cometido. Ela foi como um instrumento de julgamento para as pessoas que não faziam aquilo que o governo ou o Império Romano decidia. A cruz, ela é uma razão para quando nós olhamos para ela, nós vemos nela sofrimento, nós vemos humilhação, nós vemos dor, nós vemos lágrimas, e nós vemos pessoas que eram culpadas, pagando pela culpa que elas têm. Amém ou não amém? Quando nós olhamos para a cruz, nós vemos alguém que merecia estar lá. Várias religiões escolheram seus símbolos. Por exemplo, o islamismo tem uma meia-lua, o judaísmo escolheu a estrela de Davi. E a igreja, por muito tempo, acreditava que o símbolo do cristianismo seria o peixe, por ter escondido nele Jesus Cristo, no desenho. Mas a cruz foi o melhor símbolo que nós podíamos escolher, porque nela nós lembramos que alguém precisou morrer para que eu pudesse viver. A Bíblia nos evangelhos, ela fala muito sobre a cruz. Paulo, também em suas cartas, ele falou sobre a cruz. Ele falou, olha, eu venho pregar, não anunciando de mim mesmo, mas eu venho falar de um Cristo e este crucificado. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1 e 2. Paulo está dizendo, eu não venho em meu nome, mas eu venho em nome do Cristo e esse que estava na cruz, crucificado. Quando eu olho para João, João passou metade dos evangelhos. Eu disse metade dos evangelhos falando sobre a cruz. Mateus, Marcos, João gastaram 1/3 do evangelho falando sobre a cruz. Sabe o que eu entendo? É necessário que a igreja fale da cruz de Cristo. E é uma mensagem que está um pouco esquecida, porque nós aprendemos que o sofrimento, ele não é para o crente. Porque nós aprendemos que falar de sofrimento não é uma coisa que dá ibope, não é uma coisa que traz as pessoas. Mas falar da cruz é falar de alguém que não merecia ir para lá, mas foi para que nós pudéssemos ser livres. Se a igreja perder a mensagem da cruz, ela está perdendo a essência do que é ser igreja, a essência do que é ser povo de Deus. Uma teóloga muito famosa, um dia desses aí, disse assim, que algumas igrejas, a gente falou dos pentecostais, eles dão muita ênfase à cruz, lembram muito da cruz, é porque eles não deixaram esse espírito de sofrimento ainda, porque esse não é espírito que está sobre a igreja, irmão. O dia que o diabo tirar a cruz da igreja, ele também tirou Deus de dentro dela, porque essa cruz nos reconciliou a Deus. A cruz, e o próprio Cristo, ele falou da sua cruz.
O próprio Jesus, ele sabia que ele iria para a cruz. Nós vemos Jesus falando em Marcos capítulo 9, versículo 31, porque ensinava aos seus discípulos e dizia: o Filho do Homem, Isaías 53, nele será entregue na mão dos homens e matá-lo-ão, mas morto ele, ressuscitará ao terceiro dia. Jesus sabia o propósito que ele veio, e era a cruz. Ele vai dizer em Marcos capítulo 8, 31 e 33, e começou a ensinar dizendo: importa que o Filho do Homem padeça e seja rejeitado pelos anciões e príncipes, pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ele ressuscitasse. E quando ele está dizendo isso, Lucas, Pedro olha para ele e diz: Senhor, não vamos deixar que isso te aconteça, porque o diabo queria arrancar a cruz como propósito final de Cristo. Aí Jesus olha para Pedro e fala: para trás de mim, Satanás. Deixa eu ler. Mas virando ele, olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Deus abençoe, retira-te diante de mim, Satanás, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as coisas que são dos homens. Pedro queria ofuscar a visão de Cristo. Dá uma glória, vai. Queria ofuscar o que Cristo ia fazer. Só que Jesus entendia que ele veio para ir até a cruz. E a cruz não foi um propósito que começou quando Jesus nasceu. Não, a cruz, ela foi estabelecida desde a fundação dos séculos. O Cordeiro que tira o pecado do mundo, a serpente levantada no deserto, o pastor que deu a vida pelas ovelhas, o grão de trigo que precisava morrer, ele foi planejado desde a fundação do mundo. Jesus, ele já veio sabendo o que ele ia fazer. Tem muita gente que não sabe qual é o seu propósito na terra, meu filho. Você foi criado como um adorador para servir ao Pai em espírito e em verdade, e você não pertence a essa terra. Nós estamos aqui como peregrinos pela cruz. Um dia, pelo sangue de Cristo, nós iremos morar no céu. Dá para dizer para alguém: você é peregrino nessa terra. Você é peregrino nessa terra. Você é peregrino. Jesus sabia porque ele veio, Lucas, e por ele saber, ele não deixou que ninguém roubasse aquilo que era o seu alvo. Deixa eu profetizar para a igreja: não perca o seu alvo em nome de Jesus. Você foi gerado com um propósito. Pode até parecer que é de Deus, que alguém falou, pode até comer com você, pode estar do teu lado, mas o Espírito Santo te dará sabedoria, discernimento. Você não vai perder o seu alvo. É uma pena que só 3 estão recebendo. Você não vai perder o seu alvo. Ô irmão, quantas pessoas perdem um alvo porque pessoas do lado dele arrancam ele, porque a mulher arranca ele da igreja, porque o homem arranca ela da igreja, porque o dinheiro arranca ele do alvo, porque isso, aquilo arranca ele do alvo. Meu filho, quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará no amor que está em Cristo Jesus? Nem fome, nem nudez, nem peste, nem morte, nem potestade, nem o presente, nem o porvir. Nada nos separará do amor de Cristo. Ai, eu parei por causa disso, eu parei por causa daquilo. Olha para a cruz de Cristo. O amor foi revelado ali. Ai, eu sinto a graça do Espírito Santo. Desde a fundação do mundo, Deus já havia planejado. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 ao 20. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis que foste comprado, mas foi comprado com sangue de Cristo. Aí ele diz assim no 20: o qual na verdade, entre outro tempo, foi eu conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado agora por amor a vocês. O Pai já havia planejado a cruz para Cristo antes de nós fôssemos criados, para que houvesse salvação entre o povo dele. Você imagina alguém planejar matar o seu filho por amor a outro? Cristo veio para que nós fôssemos salvos, e isso era plano de Deus. Então eu aprendo aqui que Jesus veio, primeiro, por causa do nosso pecado. Amém ou não amém? Ele veio por causa do nosso pecado, irmãos. E é interessante o que a Bíblia vai dizer, porque o homem em condição de pecador, ele não tinha mais condição nenhuma de pedir
ou questionar nada a Deus, porque todos pecados e destituídos estão. Amém ou não amém? Todos pecados, todos perdidos. Só que a Bíblia vai dizer em capítulo 53 de Isaías, fala bem assim, deixa eu achar para poder ler junto. Estou aqui já aberto para nós lermos. Isaías 53, versículo 4. Certamente Ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas culpas. Jesus tomou sobre Ele. Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram e estão destituídos da glória. E Romanos 5,12 diz assim: porque por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte. Assim também passou todos os homens por isso, porque todos pecaram. Isso aqui é muito forte. Em Adão, o pecado entra na humanidade, mas em Cristo ele precisa sair, e nós somos lavados por este sangue até hoje. Tem gente vivendo a culpa do pecado, se julga o tempo todo, pastor. Pensa em tirar a vida, pensa em parar, por causa de coisas do passado. Eu sei que o pecado entrou, mas o pecado não tem mais poder sobre nós, porque o Senhor nos comprou para Ele. Não viva à mercê do seu passado, não viva à mercê do teu pecado. Não faça isso, querido. Não pense que ninguém é melhor do que você. Aquela pessoa é melhor. Olha o que Salmo 51, versículo 5 disse: quando alguém pensar que é melhor do que você, eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Nós já nascemos com o pecado, mas através do sangue de Cristo revestido naquela cruz, o pecado ele não tem mais poder sobre nós. Eu não consigo vencer ou isso ou aquilo, isso é mentira. O poder do pecado foi vencido. Onde está a morte? O teu aguilhão. O aguilhão da morte é o pecado, e ele foi quebrado na cruz de Cristo. Deixa eu dizer para alguém que está dizendo: eu não consigo vencer esse negócio. Deus está dizendo para você: o sangue já venceu por você. O sangue já venceu por você. O sangue já venceu por você. Ele veio por causa do pecado, e ele venceu o pecado. Talvez Deus estava procurando em Abraão, talvez Deus estava procurando em Noé, talvez Deus estava procurando pastor em Davi, alguém que pudesse ir, mas não havia ninguém. Aí o Salmos 14, versículo 1 diz assim: desoneste no seu coração a Deus, tem se corrompido, faz coisas abomináveis, e não há ninguém que faça o bem. Não havia ninguém. Por causa do pecado, a porta aberta pelo pecado impossibilitou que outra pessoa morresse no lugar. Aí na cruz a gente vê duas coisas: vê o pecado sendo retirado, amém ou não amém? Mas eu vejo o amor de Deus sendo manifestado. Eu vou dizer de novo: eu vejo o amor de Deus sendo manifestado. Primeiro o pecado levou ele à cruz, mas a segunda coisa, eu vejo que Deus entregou ele por nós. Diga comigo: a justiça de Deus é perfeita. Ele não coloca o injusto como justo, ele não faz isso. O que aconteceu? Quando o pecado entra, tinha que haver morte. Só que tinha que haver morte de alguém puro. Eu acabei de dizer que não tinha ninguém puro. Todos haviam pecado, então não tinha ninguém que pudesse ir para a cruz. Êxodo 20, Moisés vai ensinar como que o pecado era purificado, através da morte do cordeiro. Lembra disso? Aquilo era apenas uma lembrança do que iria acontecer no Novo Testamento. O Deus, em sua justiça, não podia apenas aplacar o pecado, tinha que haver um sacrifício para que o pecado fosse tirado. Aí quem Deus decide enviar, a Bíblia vai dizer: o Pai agradou em moê-lo. Você tem noção do que é isso? A Bíblia diz: e o Pai, deixa eu ler aqui: todavia o Senhor agradou em moê-lo, fazendo enfermar. Eu sinto Deus. Ele olhou para Cristo e falou assim: pega o pecado do Washington,
Pega as enfermidades dele sobre você. Pega os pecados da irmã Maria sobre você. Pega as enfermidades do pastor sobre você. Olha isso aqui. O Pai agradou em fazendo-o enfermar, e a sua alma se pôs em expiação sobre o pecado. Verá sua posteridade, prolongará os seus dias, e bem prazer do Senhor prosperará na sua mão. Mas ele fez isso, sabe por quê? E ele verá o fruto do seu trabalho, e ele se alegrará. Com conhecimento, meu servo justo justificará a muitos. Deixa eu dizer para alguém: a morte de Cristo na cruz justificou você. A morte de Cristo na cruz justificou você. Pare de querer se justificar perante os homens. Manda olhar para a cruz, porque foi lá que eu fui justificado. Para de querer se defender. Olha para a cruz, porque é lá que eu fui justificado. Porque as iniquidades deles, de nós, ele levará sobre si. Diga para alguém: você é livre. Diga para alguém: você é livre. Não diz, pelo amor de Jesus, você é livre. Ai, irmão. Ai, irmão. A gente às vezes esquece dessa mensagem da cruz linda. O Pai agradou em Moelo. Atos capítulo 2, versículo 23. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e sabedoria de Deus. Ele sabia que entregaria. Prendestes, crucificastes, matastes pelas mãos de injustos. Na cruz eu vejo a justiça de Deus sendo cumprida. Alguém deveria morrer, amém ou não amém? O próprio filho sem pecado. Mas na cruz eu vejo o amor de Deus sendo revelado. João 3, versículo 16. Tem que dar glória por isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu filho. Não venha me dizer: eu não me sinto amado por Deus. Ai, eu não sinto amor de Deus por mim, minha filha. Ele entregou o filho dele para morrer por você. Amor maior que esse não existe. Eu não me sinto querida, eu não me sinto amada. Irmão, eu estou falando para você: ele amou tanto que ele entregou o filho dele na cruz por você. Ele entregou o Cristo por você, por ele te amar. Receba uma cura na tua alma agora. Eu estou dizendo para alguém: o amor dele foi tão grande que ele entregou o Cristo na cruz. Não precisa de livro de autoajuda. Com todo respeito aos escritores, aos leitores, a igreja não precisa de autoajuda, psicanálise, psicanalista. A igreja precisa olhar para a cruz e ver nela o amor de Cristo revelado. Se esse homem não te ama, Jesus te amou, e Deus amou mais. Se alguém não gosta de você, eu estou dizendo: Deus te amou. A alma está sendo curada, pastor Wagner. Que amor maior que esse, que depressão, que nada. Jesus morreu por amor a mim. Então eu vejo a justiça, e eu vejo o amor de Deus sendo manifestado, porque Deus entregou o seu filho por nós. Ele não podia fazer outra coisa, porque ele é justo. Agora Deus vai saciar a sua sede de justiça em Cristo, e ao mesmo tempo manifestar o amor dele sobre nós. Na morte de um justo, os injustos foram justificados. O pecado levou ele para a cruz, levou. O Pai levou ele para a cruz, levou. Mas melhor do que isso é você saber que ele não foi obrigado. Ele foi porque ele quis ir. Ele foi, Mamalene, porque ele quis ir. Ele quis ir, olha aqui. 53:5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Que eu acabei de ler agora. Verdadeiramente ele tomou. O que é tomar? Pastor Hernandes, é eu decidir. Pastora Mara, tomar. Espera aí, não precisa. Eu vou colocar
sobre mim esse fardo e vou levá-lo. Ele se entregou. Além dele se entregar, ele era puro. Amém ou não amém? Ele era puro, irmãos? Ele era puro. Mas só que tem uma palavra muito forte que diz assim, olha isso aqui, 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu pecado se fez pecado por nós. Ele não pecou, mas ele se fez pecado por nós, para que neles fôssemos feitos justiça de Deus. Quando ele está na cruz, irmãos, é como se o pecado de toda a humanidade caísse sobre ele, fosse salpicado nele. Não havia nele pecado, mas ele se fez pecado para que nós pudéssemos ser livres e feitos justiça diante de Deus. Ele se entrega, além de se entregar, ele se fez pecado por nós, porque Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade da carne, mas vivificados pelo Espírito. Aquela cruz não era de Cristo. Kennedy, aquela cruz era minha. Pastor Isaac, aquela cruz era sua. Irmã Juliana, aquela cruz era sua. Mas ele se fez pecado para que nós fôssemos feitos justiça, para que hoje o Espírito seja vivificado em nós. Sabe por que nós sentimos essa presença? Porque nós somos feitos justiça em Deus. Aquilo que se perdeu lá no Éden, lá na cruz do Calvário, naquele monte, naquele morro chamado Gólgota, foi reativado para a igreja. O véu do templo se rasgou e nós podemos entrar na presença de Deus. Quando ele está morrendo, quando ele está indo para a cruz, ele está levando o nosso pecado. Diga comigo, a cédula que era contra mim foi rasgada. A gente às vezes não entende o que é isso. Para o judeu, quando ele devia dinheiro para alguém, pastor Wagner, eles colocavam na porta da casa daquela pessoa: aqui mora uma pessoa que me deve, ou aqui mora uma pessoa que não paga as contas. Imagina, irmão, pegar aquele carnê das Casas Bahia que você atrasou 3 meses e colocar na porta da sua casa e dizer: não pagou as Casas Bahia. Olha a humilhação, a vergonha. Todo mundo que passava via que naquela casa morava alguém que não tinha condições de pagar o que devia, estava endividado. Só que Cristo, ele vai rasgar aquilo. Por quê? Naquela época, se um parente que tinha mais dinheiro, Lucas, falasse assim: olha, você não pode pagar, mas eu vou assumir a sua dívida. Ele ia lá, pagava para o credor: olha, fulano está devendo $500, toma aqui o dinheiro, agora vamos lá tirar aquela placa, e rasgar aquela placa, tirá-la, porque a dívida dele foi paga. Agora ele deve não para você, mas ele deve para mim. E aquele que pagou no lugar não ficava cobrando, ele entendia a condição e esperava o tempo que ele pudesse pagar para pagar. Ah, irmão, foi isso que Cristo fez por mim e por você. Estava escrito na minha testa pecador, estava escrito na minha testa devedor. Quem olhava para mim dizia: não presta, mas Jesus falou: eu vou morrer no lugar dele. Rasga o papel da porta da casa dele. Na cruz ele mudou o teu viver. Na cruz ele mudou a tua casa. Na cruz ele mudou o teu nome. Na cruz ele mudou o teu caráter. Foi lá na cruz. Tira de lá a cédula, porque eu vou rasgar. Eu estou pagando o preço por ele. A gente não tinha condição, mas ele decidiu pagar, e ele não fica nos cobrando. Ele só quer fidelidade, porque o justo viverá pela fé, pela fidelidade. Quando alguém trouxer a carta dizendo: vou colar na porta da tua casa, tu diz: não cola não, Satanás, porque já foi rasgada lá na cruz. O diabo tenta colocar rótulos no povo. Não aceite. O rótulo que eu tenho é de lavado e remido no sangue do Cordeiro. Oh, eu sinto a graça de Deus. A cédula que era contra nós foi rasgada.
Deixa eu encontrar onde eu estava aqui, porque está forte aqui, mas eu sinto Jesus. Você sente Ele? Você sente a presença dEle? Oh glória! E quando vós estávamos mortos na circuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-vos todas as vossas ofensas. Agora ouve isso aqui comigo. Havendo riscado a cédula, a carta, o papel que era contra nós, nas suas ordenanças, o qual de maneira nos era contrária. A carta era contra nós, amém ou não amém? Era inferno, irmão. Era perdição. E tirou do meio de vós. Olha isso aqui. Isso aqui é lindo, irmão. Dá para pregar um monte de coisa, só isso aqui, olha isso aqui. E ele pegou aquela carta e ele cravou na cruz. Ele tirou o pastor Wagner da porta da minha casa, pecador, arriscou e levou com ele para o Calvário. Pum, vergura na cruz, dizendo: a dívida dele foi paga por mim. Nós nem merecíamos, mas ele decidiu cravar na cruz a carta que era contra nós. Em quem temos a redenção pelo sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Ah não, eu vou dizer de novo. Porque foi para a riqueza da graça dele. Não tem nada que eu possa fazer por ele, querido. Foi a graça. Por mais que eu queira, não tem nada. Foi a graça. Foi a riqueza da graça de Deus que nos fez isso. Além dele rasgar a carta que era contra nós, tirar o nosso pecado, ele trouxe-nos reconciliação com Deus. 2 Coríntios 5,18. Ele nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Sabe o que é isso? Estava quebrado, pastor. O acesso no céu era fechado. Só o sacerdote entrava, pastor Wagner. Imagina, vir no culto 364 dias e num dia só, um cabra ia entrar lá, pastor, ia sentir. Pastora Mara, mas ele nos deu o ministério da reconciliação. Não é nem dia de culto, mas eu estou lá na minha casa, cantando um corinho, a presença dele me visita. Não é nem dia de culto, está lá no trabalho, está fazendo pão, está lá limpando, irmão, cantando. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Aí os céus nos visita, o ministério da reconciliação. Ele mesmo reconciliou-me a Deus, por teu sangue restaurou-me a Deus. Só os velhos lembraram. Irmão, ele nos reconciliou a Deus. Reconciliar é como quando alguém está brigado, pastor, está afastado. Escute isso aqui. Pastor Wagner, é como que ele pegasse assim a humanidade, ó, pum, põe aqui nas costas. Pastor, e começou a puxar. Deus está lá, amém ou não amém? E ele pegou e começou: vamos de volta ao Pai. 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 E ele entrega de volta para o Pai aquela humanidade que estava perdida e caída. Ele nos reconciliou, nos trouxe de volta a Deus. Tem que ter um glória aí. Ministério da reconciliação. A gente agora tem os céus abertos para nós. Além da reconciliação, ele fez uma outra coisa que é linda. Ele redimiu a pagar o que ninguém podia pagar. Redimir a pagar quando eu nem tenho para poder devolver. Porque não por sangue de bode, nem de bezerro. Né, irmãos? Igual no centro de Macumba, tem vezes quando faz os bodes também, né? Mas pelo seu próprio sangue. Isso aqui é forte, escute isso aqui. Ele entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. O véu só se rasgou porque ele redimiu a humanidade. Porque senão a gente era morto pela glória de Deus. Mas quando ele se oferece, ele aplaca a ira de Deus pelo pecado. E o véu agora pode se abrir para a igreja toda. Eu disse toda, se quiser entrar.
remissão. Nos redimiu. E nos trouxe comunhão com Deus. Hebreus 10, 19 e 21. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua própria carne. Não foi apenas o véu que se rasgou, a carne dele foi rasgada por nós. Nós temos agora um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Dá para ser profeta para alguém aí? Dá para ser profeta para alguém? Mas libera para ele com força que você pode entrar no Santo dos Santos. Você pode habitar no Santo dos Santos. Agora tem uma coisa. O diabo olhava para a cruz, pensando que aquela era a derrota final de Cristo. Talvez pensando que era a derrota de Jesus. Mas naquela cruz, Jesus estava nos resgatando das mãos de Satanás. Diabo não tem poder sobre a tua casa. Satanás não tem poder sobre a tua família. O diabo não tem poder sobre o teu casamento. O diabo não tem poder sobre as tuas finanças. O diabo não tem poder sobre a tua saúde. Eu estou profetizando. O diabo não tem poder sobre aquilo que você tem colocado na presença de Deus. Olha o que a Bíblia diz, Colossenses capítulo 1, versículo 13. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transformou para um reino do Filho do seu amor. Hebreus 2,14. Eu visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Ele veio para que pela morte, porque ele morreu, aniquilasse o que tinha o império da morte. Sabe quem dominava a morte? Era o diabo, era Satanás. Mas escute isso aqui: para destruir o império da morte, isto é, o diabo, quando Jesus estava na cruz, cumpriu-se a profecia, e ele pisará, esmagará a cabeça da serpente. A cabeça do diabo foi esmagada, e ele tomou a chave da mão do inferno, e a morte não tem mais poder sobre nós. O diabo não manda na tua casa. A pombagira, o Zé Pilintro, o Zé Pilantra, o nome que você quiser dar, é tudo diabo. Ele não tem domínio sobre a tua família. Deixa eu dizer para alguém aqui: comece a clamar o sangue sobre a tua casa. Comece a clamar o sangue sobre o teu casamento. Lembra para ele que ele está com a cabeça esmagada, e que lá na cruz você foi comprado. Porque o diabo se levantou. Eu não sei nem se tem cadeira, eu não sei nem se ele estava sentado, mas se levantou, vai cair de novo, porque há poder no sangue de Jesus. Eu estou pregando para uma igreja que foi comprada. A Bíblia diz que nós somos arrancados do império das trevas. A gente vivia lá, comia o pão que ele amassava, mas hoje eu fui resgatado para o reino do seu amor. Eu não sou das trevas, mas eu sou da luz. Eu não sou das trevas, mas eu sou da luz. Eu não faço mais nada escondido. O que eu faço agora é revelado, porque eu não sou das trevas, mas eu sou da luz. Eu não ando mais escondido, porque a luz me revelou. Está aqui dentro, mas vive nas trevas, porque não foi resgatado ainda, não quer viver o que Deus tem. Está aqui dentro dizendo que é da luz, mas faz coisa que gente das trevas faz. Meu filho, abandona isso. Há poder no sangue de Jesus. Dá glória para tomar água, vai. Nos arrancou da mão do diabo, irmão. Pastor Wagner, de vez em quando o diabo manifesta na igreja e fala: eu não gosto de você, vou acabar com a sua vida. Acabar com o quê? Não sou eu, mas é o sangue de Cristo. Não sou eu que te derrotei. Gabriel podia fazer o que ele quisesse. O que é que ele vai dizer para o diabo? Eu te repreendo no nome de Jesus. O Senhor te repreenda. Não é a gente, é o sangue de Cristo. Não precisa desafiar, mas também não precisa temer. Porque tem gente, irmãos, que fica invocando mais demônio do que Deus. Não precisa disso não. Mas a tua casa está blindada pelo sangue de Cristo.
Os teus filhos estão blindados pelo sangue de Cristo. Teu casamento está blindado pelo sangue de Cristo. Eu estou profetizando para alguém que acredita em profecia. Crê nos meus profetas e sereis abençoados. Vem de fora, a gente fica todo bobo, né? Entrega os trem doidos, a gente nem sabe de onde cabra vem. Você, o pastor da igreja prega e você quase cai da cadeira. Porque o profeta não tem honra nem na própria casa, irmãos. Mas deixa eu dizer de novo: o sangue de Cristo está sobre você. Irmão, o sangue de Cristo está sobre nós. Pastor Júnior, o diabo não tem poder sobre nós. Eu sou de um tempo, irmão, Pastor Júnior vai lembrar disso, que se subisse alguém aqui, não é porque isso aqui é especial, mas é o altar de Deus, com a vida fora, muitas vezes, pastor, caía endemoniado. Muitas vezes Deus até deixava ele subir, depois quando descia, Deus usava alguém e falava: conserta a tua vereda e não suba mais. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria, pastor, e nós ouviríamos qualquer coisa. O diabo não tem poder contra a igreja do Senhor Jesus. Os teus filhos são promessas de Deus. Eu vou dizer, os teus filhos são promessas de Deus. E eu quero profetizar esta manhã, impulsionado pelo Espírito Santo: o império das trevas na tua família vai cair em nome de Jesus. O império das trevas vai cair em nome de Jesus. Esse moço, essa moça, esse menino, esta menina, este marido, essa esposa não ficará amarrado pelas garras do inferno de Satanás, porque já foi vencido na cruz. Recebe, meu filho. Leve esse negócio. Eu já estou terminando. Não quero te cansar. A morte, ela nos trouxe vida gratuitamente. O nosso último inimigo é a morte. Todo mundo diz isso, né? E até é engraçado falar: quem não tem medo de morrer, irmãos? Talvez não é medo, talvez não quer morrer agora, né? Mas a morte é o inimigo. A pessoa pode estar bem, começou uma enfermidade, mas já fica preocupada. É assim ou não é? É um câncer, a gente já apavora, porque a gente sabe o final, irmão. As irmãs, quando fazem o toque no seio, sentem um caroço, se apavoram, procuram um médico logo, porque a morte é o nosso último inimigo. Mas tem uma coisa boa para nós aqui, irmãos, deixa eu ler isso aqui, Apocalipse 3,18, está comigo? E ele pôs sobre si a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vive. Foi morto, mas eis que aqui estou vivo para todo sempre. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Quem decide a hora de você morrer não é o câncer, não é uma batida de carro, não é uma enfermidade. Quem decide o teu tempo na terra é o Senhor Jesus, é o teu Deus. Viva como se todo dia fosse o último, sabendo que Ele tem contado os nossos dias sobre a terra. Ele tomou. Agora a gente não precisa mais de ter medo, irmão. Olha aqui, 1 Coríntios 15, capítulo 55. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a fé, na tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória, porque nós vamos vencer até sobre a morte. A nossa vida carnal termina aqui, mas começa uma vida eterna ao lado do Senhor Jesus. Para aqueles que morreram com Cristo. Porque se morreu sem, vai abraçar o capiroto. Irmão, mas Ele nos deu a vitória por Cristo Jesus. Sabe aquele desenho que a gente tem da morte? Uma pessoa com capa preta e uma marinês. E como é que é o nome daquele negócio? É uma foice. Na verdade, ela está o dia inteiro tentando nos rodear, irmãos. Mas aí os anjos do Senhor acampam ao nosso redor, estão nós dizendo: 1000 cairão até lá, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. O diabo o tempo todo dizendo: eu vim para matar, roubar e destruir. Mas Deus dizendo assim: não toca, porque eu comprei a vida dele. Eu determino agora quanto tempo ele vive nessa terra. Ela vem com a foice, até tenta passar em nós, mas está desafinada, não está afiada, porque o sangue de Cristo está sobre nós. Existe um escudo sobre você. É por isso, mamãe, que tem crente que
que vai para o hospital, fica internado, entra até em coma. Daqui a pouco ele sai do coma e começa a testemunhar que Deus deu o livramento. É por isso que um dia o pastor Leonardo bateu o carro, acabou o carro, mas ele veio dar o testemunho: nada me aconteceu. É por isso que um dia eu e minha esposa dirigindo na Mais Pike, um cano soltou do caminhão, veio para nos acertar, quicou na nossa frente e passou por cima do carro, porque Deus está dizendo: eu tenho domínio na vida dele. Não é para melhorar o glória, ele tem o domínio da sua vida. Pastor Wagner, é por isso que não morre. Pode ficar seco na cama, mas se Deus falar não é a hora, não vai. Não tema a enfermidade, mulher. Não tema a enfermidade, homem. Não temos problemas. A tua vida está guardada nas mãos de Deus. Está guardada na mão de Deus, irmãos. Eu trabalho no asilo, pastor Wagner. Tem gente que eu penso que vai naquela semana. Não, esse aí já está um pelado pecar. Daqui a pouco levanta até correndo pelo asilo os velhinhos, irmãos. Porque quem tem domínio sobre a vida é Deus. Ele mata, ele fere, também faz viver. Ele tem o domínio. A Bíblia diz assim que Satanás pediu para se ir andar com Pedro. E foi quem permitiu? Deus. Ele tem o controle de tudo. Jó falou: deixa eu provar ele. Quem permitiu? Deus. Porque nada acontece fora do querer de Deus. Isso aqui é mais interessante. Só para você dar um glória. Amém ou não amém? Eu tenho a chave da morte e do inferno. Então deve ter porta no inferno, porque você tem uma chave. Lá na minha casa eu tenho a chave. Você tem a chave da sua casa, irmão? Tem, irmão? Você bate na porta, aí está dela. Irmão Poliana, tem a chave da sua casa? Eu também tenho, pastor Wagner. Mas para o diabo, até entrar na casa dele, ele tem que falar: abre essa porta para eu poder entrar. Só para você dar glória, mas não é nem questão disso. É questão do domínio dos céus. E até lá no inferno, quem manda não é o diabo no inferno. Até lá, quem manda é o nosso Deus. Até lá, até nos demônios, quem manda não é o diabo. Quem manda é Deus. Tem todo o domínio e autoridade. Amém, irmãos? A chave foi só para você dar glória, tá bom, irmãos? Não quero trazer heresia, não. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Está falando de autoridade, não está falando de tranca, não. Só para nós poder dar glória a Jesus. A chave da minha casa eu tenho, nem a dele ele tem. Mas não é isso, é questão de autoridade. Amém, irmãos? E não o povo fala. Pregou heresia, né, irmãos? Eu sei lá que chave é essa, mas eu sei que a autoridade está na mão do Senhor. Amém? Ô glória, estou terminando, pastor. Sangue de Jesus tem poder. Vamos lá, irmãos. Na cruz, Jesus comprou então a nossa redenção do pecado. Amém, amém? Ele também venceu a morte. A morte não tem mais domínio sobre nós. Venceu o diabo. E tem uma coisa linda, na cruz ele comprou a nossa salvação. Os irmãos entenderam? Olha isso aqui. Romanos capítulo 9, versículo 10. Isso aqui é lindo, ainda bem que tem esse versículo, irmão. A saber, se com a tua boca confessares, só isso. Se com a tua boca confessares o teu coração, confessar o Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Simples assim. Se eu crer e eu confessar, eu creio que Ele vive, mas com o meu coração, amém ou não amém? Eu serei salvo. Não, porque se você não jejuar 365 dias no ano, você não vai entrar no céu. Mentira. Não, porque se você não pagar o preço foi pago lá na cruz do Calvário. Eu entendo que para você ter unção, você tem que orar, tem que jejuar, tem que buscar. Mas estou falando de salvação, amém ou não amém? A salvação, ela é de graça. E tudo que eu preciso é isso. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e com teu coração, Anthony, creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo.
vendo que com o coração se quer para a justiça e com a boca se faz confissão para salvação. Você quer ser salvo? 2 querem ser salvos. Prega comigo, crente. Você quer ser salvo? Eu quero, irmão. Lembra aquela canção que eu cantei aqui do pastor Wagner? Onde está aquele povo barulhento? Eu quero ser salvo, irmão. Se Deus permitir, a próxima mensagem eu vou pregar o que vai acontecer após o arrebatamento. Para você querer ser salvo. Vou colocar um medão nos crentes. Não, mentira. Você vai ver que o trem vai ficar ruim aqui. Mas você não quer ser salvo por causa disso. Você quer ser salvo porque lá é o seu lugar. Céu. Irmão, é simples assim. Se eu crer e com meu coração, eu preciso confessar e crer. E quando eu creio, eu vivo aquilo que eu creio. O problema do cristianismo é que nós somos meio mole. Vai lá no Oriente Médio. Eles morrem acreditando naquilo. Existe uma crença, eu esqueci agora entre qual, não sei se são os sauditas, não me lembro. Que se eles morrerem, os kamikazes, eles encontrarão após a morte 72 virgens no paraíso. Aí às vezes o cabra está solteiro, né, irmãos? Coloca logo a bomba no corpo e se morre, para poder encontrar 72 virgens. Mas ele crê naquilo. E ele vive aquilo. Amém ou não amém? A Bíblia diz isso. Qualquer vento de doutrina arranca a gente daquilo que a gente crê. Já percebeu? Qualquer pessoa que não fala com a gente já nos arranca daquilo que nós cremos. Nossa, porque agora eu não sei, porque o pastor falou isso, mas a irmã Maria Joaquina falou aquilo. O que Deus falou para você? Se crê no seu coração, é viver aquilo que crê, irmão. Vem para o culto domingo, mas segunda-feira não é crente. Terça não é crente, só é crente domingo 2 horas. Isso não é ser salvo. Ser salvo é eu confessar e eu viver aquilo que eu creio. É 24 horas caminhar na terra como salvo, viver como salvo, negociar como salvo, trabalhar como salvo, ir para a escola como salvo, coabitar com a esposa como salvo, viver como salvo. É isso que é confessar, mas o meu coração viver a salvação de Cristo Jesus. Vive mais preocupado com as coisas desta vida do que com as coisas do céu. Isso não é coração de crente salvo. Nós somos peregrinos, digo mais uma vez. Eu preciso viver aquilo que eu estou crendo. Amém ou não amém, irmão? Apertou lá em casa, apertou, mas eu creio que Ele pode fazer, então não vou murmurar, porque eu estou crendo. Viver aquilo que eu creio. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim eu não teria dito. Eu vou preparar para vocês um lugar. E quando eu for vos preparar, eu virei outra vez. Olha a salvação. E eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. A nossa salvação foi paga, irmã Mônica. E tem um céu que está sendo preparado por Cristo. Ele disse, eu vou preparar. E já já eu vou voltar para levá-los para morar comigo. Você foi salvo por causa da cruz de Cristo. Eu caminho para o fim. Apocalipse 12, versículo 11. Ai, irmão. Prepara aí a garganta para dar um glória. Isso aqui é no arrebatamento. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. O sangue do Cordeiro vai nos colocar dentro dos céus. A cruz é a ponte que nos colocou dentro do céu de novo. Cristo está nos colocando dentro dos céus. Pelo sangue do Cordeiro, eles venceram.
Para alguém que está em luta, e deixa eu dizer uma coisa: você vai vencer pelo sangue do Cordeiro. Você vai vencer pelo sangue do Cordeiro. Os céus nos esperam. Eu preciso passar pela cruz também. Eu preciso morrer para mim mesmo. Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Você não vive mais. Morra. Que doído ouvir isso. Que doído ouvir isso, pastor Amaro. Que doído. Já estou crucificado com Cristo. Eu vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo, nessa carne, porque eu estou vivo, amém ou não amém? Eu tenho meus sentimentos, eu tenho meus desejos. Tem hora que eu quero regançar a manga e dar logo uma voadora no cabra. A vida que eu vivo na carne, amém ou não amém? Eu não vivo, mas assim, eu vivo-a pela fé do Filho de Deus. Eu preciso crucificar o meu eu na cruz de Cristo. Eu preciso crucificar as minhas vontades. Eu preciso crucificar o meu orgulho. Amém ou não amém? Foi cantado pelo Juninho e pela Giane. Mas longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pode falar o que quiser. Você está falando de um defunto, porque eu já morri para este mundo. A vida que eu vivo, eu não vivo mais para mim, eu vivo para Cristo. Tem gente entrando em confusão à toa. Ele vai ver quem sou eu. Não, ninguém fala assim comigo não. O que ele está pensando que é? Nem fulano fala assim comigo, ele vai falar. Orgulho vivo. Orgulho falando alto. Deixa eu falar, irmão. Tu é defunto. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Esta vida que eu estou vivendo, eu estou vivendo pelo Filho de Deus. Porque eu já estou crucificado para mim e eu para o mundo. Que a nossa oração seja essa: Deus, me ensina a morrer para este mundo e viver mais para o Senhor. Porque este mundo é atraente, irmãos. Esse mundo tem coisas tão boas e não tem como mentir. Tem coisas que são prazerosas para o homem agora, mas o fim delas é dor, lamento, morte. É amargo como o fel final. Que nós consigamos morrer para nós mesmos, para o nosso orgulho, e morrer para as nossas vontades. Gálatas 5, 24 e 25, eu termino. Os que são de Cristo crucificaram a carne e as suas paixões e as suas concupiscências, ou as suas vontades. Amém ou não amém? Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Que forte, né, irmãos? Tem gente que anda mais na carne do que no espírito. Que eu ande mais no espírito do que a carne. Você sabe de você, não posso te julgar. Mas que eu ande mais no espírito do que na carne. Que doa menos o que falarem de mim, porque eu amo mais a cruz do que o meu próprio orgulho. Fique de pé, por favor. Fique de pé, por favor. Aleluias. Aleluias. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar.
levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Você que está aqui esta manhã, feche os olhos toda a igreja. Você que está aqui esta manhã, você ouviu essa mensagem, talvez você não confessou o Senhor como seu Salvador ainda. Eu quero te fazer um convite a levantar as suas mãos esta manhã e dizer para Ele: Senhor, eu quero te confessar, eu quero crer com o meu coração. Se existe alguém esta manhã que nunca levantou as mãos, apenas levante as suas mãos, eu quero orar por você. Talvez você está aqui esta manhã, você tem sentido a presença dEle, mas você não entregou o teu coração. Essa manhã o Espírito Santo quer te envolver. Essa manhã o Espírito Santo quer te encontrar. Essa manhã o Espírito Santo quer te tocar. Se você estiver aqui, apenas levante as suas mãos. Talvez você não confessou o Senhor ainda como teu Senhor. Eu preciso orar por você antes de você sair esta manhã. Espírito Santo, nós pregamos sobre a tua cruz e ela traz salvação.